A ciência psicodélica é um ramo de pesquisa que começou lá pelo século XX, lá no início, mas que depois acabou quase extinto nos anos 70 e 80. Aí, no final do século passado, ali pelos anos 90, essas pesquisas com psicodélicos começaram a receber uma nova atenção. Hoje, o Humanamente, que é um programa aqui da Band News FM, sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, vai tratar deste tema, da aplicabilidade de psicodélicos na ciência, na psiquiatria. Para isso, a gente conta sempre com ele, Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Olha, esse é um tema que eu acho muito, muito interessante, porque eu gosto muito da ideia de a gente pensar assim, que tem substâncias na natureza, no cogumelo, enfim, em plantas, que mexem com a nossa cabeça, é, quer dizer, teoricamente não existiriam para isso, né? Mas mexem com a nossa cabeça de uma maneira que não só encaixa lá nos receptores, como pode ter um uso médico, né? Um uso terapêutico. Isso tem sido muito pesquisado, parece bastante promissor. Eu acho que é um tema que não é só curioso, e é bastante curioso do ponto de vista científico, mas também pode ser muito útil do ponto de vista terapêutico. Bom, para a gente entender sua aplicabilidade, essa utilidade que o Daniel mencionou aqui, a gente convidou um expert no tema, o psiquiatra coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do IPQ, do Hospital das Clínicas da USP, Rodrigo Martins Leite. Rodrigo, já agradeço aqui o seu tempo, sua disponibilidade aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade aí, bastante relevante. Obrigado. Bom, eu quero começar, entendendo um pouquinho o que são os psicodélicos e para onde a psiquiatria vem olhando a aplicabilidade deles. O termo psicodélico ele foi criado nos anos 50 e ele se refere etimologicamente palavra de origem grega que se refere à manifestação da mente, né? Substâncias que permitiriam uma manifestação, não o contrário do que muitas vezes se propunha, que era a supressão da mente, né? Através da supressão dos sintomas, né? De deixar a mente se manifestar de diferentes formas que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa conversa. E atualmente está ocorrendo um boom, aí, uma renascença nas pesquisas no tema, com uma série de substâncias implicadas aí em efeitos terapêuticos bastante promissores em transtorno de estresse pós-traumático, depressão, dependência de substâncias, por exemplo, dependência ao álcool, sofrimento mental relacionado à terminalidade, nos cuidados paliativos, pessoas com câncer, né? Então, na verdade, são áreas que já eram pesquisadas nos anos 50 e 60, né? Então, em termos de campo, né, de escolha de amostra clínica, na verdade, a gente está reestudando as mesmas amostras, mas com um approach científico metodológico mais robusto, mais consolidado, né? O que vem trazendo, corroborando, né, o que já se percebia há 50, 60 anos atrás, do nível de evidência dessas substâncias em vários problemas de saúde mental. É muito interessante a história, né, Rodrigo, das pesquisas e do uso dos psicodélicos, porque eles são, enfim, seculares, históricos, estão presentes nas diversas culturas, mesmo culturas nativas do Brasil, enfim, culturas pré-colombianas, essas coisas. A gente pode perguntar um pouco sobre isso depois, mas eu queria especificamente perguntar desse intervalo que a gente teve, né, desse interregno, essa lacuna nos anos 50 ali, 60, a coisa aparece com força e dali a pouco desaparece, não pode mais e depois ressurge. Que fez essa coisa sumir e por que ela reapareceu? Foi mudança dos tempos? Teve algum fato que é assim, marcante para ela ressurgir a pesquisa com psicodélicos? É muito interessante trazer essa discussão. Se a gente for retomar o cenário político e social dos Estados Unidos nos anos 60 e no contexto de Guerra Fria, a hegemonia que os Estados Unidos exercia sobre boa parte do mundo ocidental, né, e o poder de formação de opinião, né, que os Estados Unidos apresentavam, a gente lembra da contracultura, a gente lembra do Festival de Woodstock, a gente lembra do movimento hippie, né, de uma série de elementos culturais aí bastante significativos, né, que deixaram uma marca na cultura
bastante permanente, né? E a gente lembra da tendência conservadora, a tendência ideologicamente contrária a todas essas manifestações da juventude, da cultura jovem, né? De uma nova proposta de cultura, um novo jeito de viver, um novo jeito de existir, de pensar, novos valores, né? Lembrando que o movimento ecológico e o movimento LGBTQIA+, nasce nesse contexto, né? Então isso é sempre bom destacar. Foi um momento muito fértil, né? E é evidente que houve exageros, houve abusos, né? A opinião pública ficou muito mobilizada, chocada com o que ela viu, né? E como a gente vivia num contexto de era Nixon, de um conservadorismo, guerra do Vietnã, etc., etc., se elegeu as drogas de uma forma geral, aí colocando os psicodélicos no rol de todas as outras drogas juntas, como o bode expiatório de uma série de paradoxos e conflitos sociais que foram atribuídos ao uso de drogas, né? Importante pensar o quanto disso ainda repercute no mundo, né? Enquanto a questão da guerra às drogas ainda é uma realidade, e o quanto vem se questionando, né? A efetividade, o investimento destinado a essa guerra, né? Então, não foi uma decisão fruto de uma evidência científica, né? Em nenhum momento se concluiu pelas pesquisas de que as substâncias não tinham efetividade ou o risco superava o benefício. Foi uma escolha ideológica, foi uma construção de uma narrativa que atendeu a interesses políticos e históricos daquele momento e que se perpetuou, e bloqueando, impedindo totalmente as pesquisas aí por praticamente 40 anos. E teve um marco da volta dos psicodélicos ou foi simplesmente a mudança dos tempos que foi abrindo devagar? Foi lento e gradual ou tem algum marco assim da retomada das pesquisas? Eu costumo situar, se a gente for voltar aos anos 90 do século passado, foi a década do cérebro, né, o surgimento do Prozac, né, como um grande hype aí de um novo tratamento, né, para depressão e ansiedade, etc. A gente situa a renascença dos psicodélicos nesse contexto, né? Não existe um marco refundador, vamos dizer assim, das pesquisas, mas dentro desse contexto de intensificação na pesquisa em neurociências, neuropsicofarmacologia, né? E então a gente situa nesse boom e, mais evidentemente, no início desse século, ao perceber as limitações, né, do paradigma dos inibidores seletivos, né, dos novos antidepressivos, né, passado a euforia inicial em relação à efetividade dessas substâncias, a gente viu que não era bem assim, né? E então tudo isso foi contribuindo, gerando um meio propício para essa discussão da limitação dos paradigmas em saúde mental, em psiquiatria, em neurociências, que gerou um progresso, né, uma retomada dessa discussão e dessas pesquisas, do financiamento dessas pesquisas nos Estados Unidos, e que agora, mais ou menos 20 anos depois, 25 anos depois, a gente está vivendo algo que se tornou global, né, que é uma discussão que tem ocorrido no mundo todo e se espraiou, e existe muito investimento, muita curiosidade, muito interesse, mas ainda também muito estigma, muita reserva de de alguns setores. Então a gente vive esse contexto atualmente. Rodrigo, você mencionava uma retomada destes estudos, mas aí eu queria, esclarecer aqui para o ouvinte do que a gente está falando exatamente quando a gente fala de psicodélicos. MDMA? O que é que a gente está falando que está sendo usado na psiquiatria? Quando a gente fala de substâncias psicodélicas, a gente se refere tanto aos psicodélicos ditos clássicos, né? Por exemplo, o LSD, a mescalina, a psilocibina, a DMT presente no chá da ayahuasca, por exemplo, né? E também incluindo substâncias que a gente chama atualmente de psicodélicos atípicos, né? Herdando um pouco a nomenclatura da farmacologia psiquiátrica. Por exemplo, a ketamina, que é um anestésico que tem sido bastante utilizado para depressão refratária e no mundo todo, tem também sido encarado como uma substância com efeitos psicodélicos que poderiam ser explorados também nessa perspectiva. E o que é o efeito psicodélico, Rodrigo? Porque efeito psicotrópico, né, o psicoativo, tudo que
que dá qualquer sensação, qualquer substância né? Álcool, tabaco mesmo, enfim, mexe com a nossa cabeça de alguma maneira, os antidepressivos, os calmantes, tudo é psicotrópico, o psicoativo, né? Age na mente. O que é o efeito psicodélico? A pessoa fica mais solta, mais alegre, mais desconectada? Como que funciona isso? O efeito psicodélico ele é um subtipo dos efeitos psicoativos, né? Lembrando que efeito psicoativo, como você bem falou, está relacionado ao uso ao álcool, ao tabaco, ao café, né? Ao carboidrato em certa medida, né? Então, quando a gente fala de efeito psicotrópico ou psicoativo, a gente está falando de uma variedade muito grande de possíveis ações sobre a mente e sobre o cérebro, né? Quando a gente fala de efeito psicodélico, a gente está se referindo a um conjunto de reações e efeitos que ato neuroanatômico que se relaciona à desativação do sistema Default cerebral, né? O sistema Default cerebral, simplificando, seria o nosso modo de funcionamento habitual, né? O nosso modo de perceber o mundo, de refletir sobre as coisas, de se perceber, de perceber os outros, de atuar em sociedade no modo comum, corriqueiro, né? E as substâncias psicodélicas, os estudos de neuroimagem funcional detectam isso claramente, existiria um certo desligamento desse sistema já instalado, né, de uso corrente no dia a dia do cérebro humano, abrindo possibilidade de que outras áreas cerebrais possam se manifestar, né? Então, não à toa, dos fenômenos de alteração visual, de percepção visual, tem relação com um modo de funcionar do lobo occipital, que é, por exemplo, a área cerebral relacionada à visão, que está fora do controle desse modo default, desse modo que, de alguma forma, disciplina, entre aspas, as diferentes áreas cerebrais, né? O efeito psicodélico, ele promoveria, através dessa redução, dessa vigilância, vamos dizer, do modo default, uma maior interação e uma maior expressão de diferentes áreas cerebrais, inclusive permitindo a comunicação dessas áreas cerebrais entre si, de modo a gerar alterações na percepção sensorial de todas as modalidades, de modo a permitir geração de novas ideias, novas reflexões, novas conexões aí, associativas, né? Existem efeitos colaterais como euforia, mas também podem existir reações emocionais desagradáveis também, como medo, ansiedade, né? Então, é como se o nosso guarda interno, né, o nosso guarda mental, ele baixasse um pouco, ele dormisse um pouco, vamos dizer, E né? vira uma festa. Vira uma festa neurológica e de comunicação, né? Sim. E existe a captação dos fenômenos externos, ambientais, né? Existe um termo que se chama saliência aberrante, né? Em que tudo se torna mais amplificado, né? A percepção auditiva, visual, tudo adquire uma perspectiva de significados muito aumentada, né? Então, resumindo, eu diria que a experiência psicodélica é uma experiência de amplificação, de geração de significados e interpretações pelas modalidades sensoriais e pela cognição, de um modo geral. Se eu fosse, simplificar um pouco isso, ou de uma maneira mais genérica, eu posso dizer que ele nos ajuda a fle flexibilizar comportamentos que estão muito enrijecidos na pessoa? Muito bom. O modo default, o excesso de ativação desse modo default, como que eu mencionei, ele está relacionado a sintomas, né? Sintomas ansiosos, depressivos, né? Sintomas obsessivo-compulsivos, digamos, esse apego excessivo à realidade acaba gerando sintomas, gerando sofrimento, né? Então, de uma certa forma, o efeito psicodélico permite que se flexibilize modelos mentais, né, se flexibilize perspectivas de modos de encarar tanto a vida como o próprio sofrimento mental também, né? Sugere, vamos dizer, saídas interpretativas e de significado para as circunstâncias da vida, né? Então, É, simplificando, acho que podemos falar numa grande flexibilização mental.
Um pouco aquela sensação que o ouvinte já teve, todo mundo já passou essa experiência, né, Rodrigo, de você, às vezes, estar num sofrimento ali, estar numa situação angustiante, um relacionamento que não vai para frente, ou um problema com o chefe, e um dia cai a ficha, né? Essa é a sensação de que cai a ficha que, meu, peraí, eu tô sofrendo à toa, isso não precisa ser assim, eu posso ver a coisa por um outro lado, de um outro, né, de um outro aspecto, e a situação não muda, mas de repente, por uma conversa, ou no meio de uma oração, ou enfim, no banho, cai uma ficha e a gente tem quase que um alívio daquela situação. É, os psicodélicos, pelo que eu estou entendendo, eles facilitam, talvez, até por aumentar novos pontos de vista, novas conexões, eles facilitam essa reinterpretação da realidade, é isso? Sem dúvida. E lembrando que existem, como você mencionou, existem outras práticas, outras estratégias que podem gerar essa flexibilização, né? As culturas antigas trazem isso, né? O jejum, estados de transe, rituais religiosos, a oração, como você falou, vivências espirituais, todas nessa perspectiva de permitir à mente humana encontrar novos significados, novos ângulos, novas perspectivas de enxergar o mesmo problema, né? Então, inclusive todas essas estratégias, né, em que estados não ordinários de consciência podem ser obtidos, são do escopo do epistemológico aí do campo dos psicodélicos, né? E os psicodélicos são uma das ferramentas possíveis para a obtenção dessas novas perspectivas, né? Não é a única, certamente. Meditação também tem um papel importante como exemplo disso também. Rodrigo mencionou aqui as semelhanças que o psicodélico pode ter com a meditação, com a religião, com a espiritualidade, acho que é uma palavra mais apropriada aqui. E aí eu queria entender contigo, Rodrigo, se faz diferença a experiência com o psicodélico, se faz diferença o ambiente em que ela é feita, a condução de um terapeuta, a presença ou não de uma trilha sonora, de uma experiência religiosa, isso é diferente? Super oportuno isso que você está trazendo, né? De fato, quem estuda psicodélico se debruça muito sobre a questão do contexto em que a experiência psicodélica acontece, né? E isso precisa ser amplamente discutido, porque senão pode gerar na opinião pública a falsa noção de que se você tomar um psicodélico dentro da sua casa ou numa festa, que você vai ter os efeitos benéficos dessa substância necessariamente, né? Então, não é uma questão só do efeito farmacológico, né? É todo o contexto, todo ao redor cultural que se gera, né? E no caso da aplicabilidade clínica, existe todo um rigor nesse sentido, né? Que a utilização do psicodélico deve ser acompanhada por 2 terapeutas, de uma forma geral. Os 2 terapeutas ficam com esse indivíduo enquanto o efeito estiver acontecendo, né? Existe uma preocupação com a ambiência, né? Com o local onde se acontece, com a música. A música tem um papel muito importante na modulação da experiência e eventualmente até a depender da proposta, da perspectiva de você utilizar a música como um veículo emocional para facilitar, eventualmente, expressão de emoções guardadas, catarse, enfim, a depender do objetivo terapêutico, né? Então, Então, que o campo dos psicodélicos no Brasil precisa trazer essa discussão de que, olha, não é só a substância, existe um cenário, existe um atavismo cultural do uso dessas substâncias que se perde aí na história, em que sempre essas substâncias foram usadas dentro de um contexto, né? uhum. Quando esse contexto se perde, você, parafraseando o Ailton Krenak, você comprar um bilhete para uma viagem para lugar nenhum, né? Em que você não gera novas reflexões, não gera novos significados, você tem uma experiência ali inusual, né, esquisita muitas vezes, que pode ser desagradável, inclusive, né, e isso não pode não agregar nada para a sua vida, para o que você busca, né. Isso Então, me leva a uma pergunta seguinte, Rodrigo, que você já meio que respondeu, mas é bem prática, né, para o ouvinte. Quer dizer, primeiro, não é que você vai comprar na farmácia alguma prescrição de um psicodélico, chega em casa, faz o chá e toma e viaja, porque é isso, né? Você vai viajar
para lugar nenhum sem uma condução. E segundo, o ouvinte está, às vezes, passando por um quadro depressivo, ele está se tratando, ou ele conhece alguém que está se tratando. Hoje em dia, já, quando nós estamos gravando aqui esse programa, segundo semestre de 2022, dá para o sujeito chegar no médico dele e falar: doutor, me prescreve aí a ayahuasca, vai ouvir lá na Band News FM, me passa aí um êxtase, ou me dá um psicodélico aí para a gente ver se melhora. Já está na prática, assim, de consultório, ainda experimental? Em que pé nós estamos no Brasil? Fundamental essa discussão. No Brasil, ainda não há, excetuando a ketamina, nenhum outro psicodélico está autorizado para uso clínico, né? Inclusive, a gente incorre aí em falha ética e até legal se a gente prescreve, né, essas medicações, até porque essas pessoas não vão conseguir por meios legais, né? Elas vão ter que adquirir no mercado negro. Então, definitivamente, a gente ainda está num passo anterior no Brasil. A gente precisa viabilizar um ambiente de pesquisa e projetos e gerar evidências nacionais que possam permitir, para um segundo momento, o cumprimento das etapas aí até uma medicação de fato for autorizada para uso no mercado, né? A gente sabe, né, as fases dos estudos clínicos, para que de fato a gente possa, num horizonte aí de provavelmente médio prazo, a gente efetivamente poder comprar na farmácia, né? Uma coisa que nos Estados Unidos, né, o MDMA, né, que é o popular aplicativo do êxtase, né, a perspectiva é que ele esteja em uso comercial em 2023, né? Mas lembrando que é toda uma discussão não só científica, mas política, social, toda uma articulação social, num sentido mais amplo, que viabiliza isso, né? E no Brasil a gente, apesar das notícias, apesar da mídia, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Em termos de regulação das pesquisas, de incentivo, de fomento, de geração de massa crítica para que a gente possa chegar nesse momento que os Estados Unidos já estão mais adiantados no sentido da ampla disponibilização da substância para uso clínico. Até em termos de capacitação dos profissionais, né? Então, não vai ser só aviar uma receita, né? Provavelmente vai ter vai ser, do que você está dizendo, num contexto de tratamento. Então, existe uma técnica terapêutica que inclui o uso da medicação e não simplesmente dar uma receita e vai para casa, né? Isso vai depender de educação, de formação. Exatamente, e lembrando que a terapia psicodélica, né, que não é só administrar a substância, como a gente está frisando bem, né, exige que o terapeuta psicodélico ele tenha uma formação bastante ampliada, né, ele precisa ter contato com vários referenciais teóricos, ele precisa se aproximar de várias epistemologias, ele precisa entender de saúde mental, mas ele precisa entender de neurociências, ele precisa entender das diversas psicoterapias disponíveis, ele precisa ter uma pitadinha de conhecimento sobre espiritualidade, sobre cultura, né, para que de fato se forme uma amálgama de uma pessoa realmente habilitada, um indivíduo num momento de extrema vulnerabilidade, né, de extrema exposição muitas vezes, né, e que exige um comprometimento ético e um cuidado do terapeuta, talvez como além do habitual cuidado que a gente dispensa aos nossos pacientes, né? Algo de uma delicadeza e de uma importância, de um respeito que a gente precisa ter, que é bastante grande e que precisa ser fomentado nas diversas na formação específica para lidar com isso, né? Do contrário, existe um risco enorme de banalização e principalmente de riscos aos pacientes, né? Bom, então hoje no Brasil o que a gente consegue fazer com autorização, com regulação, é um estudo ainda acadêmico, clínico, da ketamina que está sendo feita, e a ayahuasca também, né? A ketamina, o Rodrigo pode me corrigir, mas a ketamina ela já tem aplicação Já. clínica. Você já pode Sim, chegar no seu médico e falar, exato. né, já está fora das Ketamina é o universidades, já único, está na é o único. prática, né? Isso, a ketamina é o único. Acho que talvez, desculpa, eu omiti a ketamina porque a ketamina no Brasil ela tem sido encarada nessa perspectiva, né, de você né, você administrar a droga e isso ser suficiente por si só, né?
E o paradigma psicodélico afirma que não, você tem que oferecer a substância e você acompanhar a pessoa nessa experiência, você ajudar a pessoa a decodificar essa experiência de uma forma que ela agregue essa experiência numa perspectiva que faça sentido para a vida dela, para a biografia dela, para as questões dela, né? Então, a ketamina no Brasil, nessa perspectiva psicodélica, diferente dos Estados Unidos, e na Europa, em que isso já está mais consolidado, ainda também tem um longo caminho de fazer essa tradução da ketamina para o universo psicodélico no Brasil, que já acontece bastante, de forma bastante clara nos outros países, né? Interessante, parece que ela saiu, ela entrou na terapêutica psiquiátrica pela porta dos psicodélicos, mas mudou de sala e agora ela está na sala dos remédios normais, né? Parece que ela Normais. fez esse caminho, até talvez por conveniência, por praticidade, o que pode não ser bom no final das contas, né? A ser observado em pesquisas, né? A ayahuasca não, né? A ayahuasca não está não tá prescrita assim, né? Você não pode prescrever, Não. tome um chá. Não, de forma alguma, né? Eu acho que a ayahuasca ela tem um uso ritualístico, um uso cultural, religioso bastante consolidado, né? De milenar aí nas culturas ameríndias aí, né? Da América do Sul e precisa ser encarada nesse contexto, né? A gente não pode dissociar a ayahuasca dessa perspectiva cultural, né? Então, quem busca a ayahuasca tem que buscar levando em conta esse pacote todo, né? Não só o uso isolado da substância, que o uso isolado da substância é você fazer entrar em contato com esse campo de uma forma superficial, ou de uma forma que não vai atingir os seus objetivos, né? Eu acho que isso também é importante a gente discutir. Não dá para entrar no iFood e pedir, traz aí 1 litro de ayahuasca, né? Não tem o delivery, não tem sentido. Tá certo. Humanamente hoje falou aqui, acho que a gente precisa marcar já um novo programa sobre o tema, porque é muita coisa, hein, Daniel? A gente falou Muita sobre essa coisa. relação dos psicodélicos com a psiquiatria, os estudos que têm sido feitos e como a ciência vem pautando isso, né, trazendo dados importantes, consolidados para tratamentos. Eu agradeço demais aqui a participação do psiquiatra, coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do IPQ, do Hospital das Clínicas da USP, Rodrigo Martins Leite. Obrigada, Rodrigo. Agradeço imensamente, foi ótimo, foi uma conversa muito, muito boa. Daniel Barros, muito obrigada por mais esse encontro. Eu que agradeço, eu já disse, eu não preciso mais estudar psiquiatria, eu gravo Humanamente e já me reciclo aqui o tempo todo, foi muito bom, espero que os ouvintes tenham curtido também, e sempre temos esse cuidado, né, Ellen, esse cuidado de trazer a informação do jeito que seja compreensível e aplicável na vida dos ouvintes. Para você que quer ouvir mais uma vez, que quer ter uma experiência deliciosa, faz assim, você pode nos acompanhar em podcast também, pode nos acompanhar com imagem no canal do YouTube da Band News FM e sempre lembrando que semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no Humanamente. Até lá!